O planejamento do tricolor para o retorno de Arthur. Pedro Gabriel se reapresentou no CT Luiz Carvalho hoje pela manhã, mas não treinou. Os três concorrentes de Everton na terceira posição da seleção brasileira. E ainda, o tricolor é avisado que mais um jogador deverá servir a seleção. Possibilidade de serem ainda mais dois. E ainda, em meio às sondagens do exterior, Thiaguinho está terminando o seu contrato com o Grêmio. Vamos falar ainda sobre uma possibilidade do Grêmio fazer um troca-troca com o São Paulo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Vamos juntos falar das últimas do tricolor. Valeu, meus amigos, vamos falar das últimas de Grêmio então a partir de agora, bastante informação nesse nosso conteúdo e eu quero começar falando contigo sobre a situação de Arthur. No final de semana, o técnico Luiz Castro, durante a coletiva, após a derrota para o Flamengo, falou que o Arthur tinha possibilidades de jogar na partida contra o Bahia, né, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Arthur não aparece nas imagens que o Grêmio divulga no Flickr, nem no treino desta terça-feira e não apareceu no treino de ontem. O que faz com que Arthur esteja fora dessa delegação que viaja para Sergipe na próxima quarta-feira, onde o Grêmio enfrenta o Confiança e de lá parte direto para a Bahia. Arthur não voltou aos treinamentos e o planejamento do Grêmio é que o jogador volte a estar à disposição do técnico Luiz Castro no dia 23 de maio, na partida contra o Santos. Então, Arthur não deverá estar na partida contra o Confiança na próxima quinta, no jogo contra o Bahia no final de semana e na partida contra o Palestino na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana. O Grêmio quer ter a certeza de que Arthur estará em plenas condições. Isso porque lá no primeiro trimestre ainda, antes da data FIFA, em março, o Arthur ele acabou voltando antes do período estipulado para sua recuperação e acabou tendo um problema muscular depois que acabou não deixando que o jogador treinasse durante a parada de data FIFA. Então o Grêmio quer ter a certeza que Arthur volte, mas volte completamente recuperado para os últimos 4 confrontos deste mês de maio. Santos, vou pegar aqui, vou abrir aqui contigo, peraí só um pouquinho. Santos, Torque e o Corinthians, os últimos 3 na verdade, né? Santos, Torque e Corinthians, os últimos 3 em casa antes da parada para a Copa do Mundo, tá certo? Bom, vamos falar sobre outra situação também, porque quem se reapresentou no CT Luiz Carvalho hoje pela manhã foi o Pedrinho. Pedrinho, que acabou indo para o hospital depois de uma pancada, um acidente de trabalho que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Passou aquela madrugada de domingo para segunda toda em observação, ganhou alta na segunda-feira próxima ali do meio-dia. Folga durante a tarde, hoje pela manhã se reapresentou, foi reavaliado, mas não treinou, tá? Não trabalhou no campo. Então a tendência é que ele integre a delegação que vai lá para Sergipe, como eu disse para você, na viagem de amanhã, mas seja preservado da partida contra o Confiança e volte a campo apenas no domingo contra o Bahia, tá certo? Tudo bem, tudo legal com o Pedro Gabriel, mas o Grêmio tá tendo uma precaução com o jogador, afinal de contas não foi algo grave a ponto, né, de ter uma lesão, algo do tipo ali na região, mas ele acabou desmaiando, né? Ele ficou desacordado assim que ele acaba levando o choque, então o Grêmio quer ter uma precaução aí com a situação do atleta. Quero avançar contigo para nós falarmos sobre outra situação importante, porque o Everton está na pré-lista enviada por Carlo Ancelotti à CBF. E nessa lista aparece o nome do Everton, aparece o nome do Alisson, aparece o nome do Ederson, do John, do Hugo Souza do Corinthians, do Bento e também, claro, do Everton. Agora é saber quais dos 5 vão para a Copa, né? Porque são 3. A tendência é que o Everton seja o terceiro goleiro. A gente sabe que o Alisson e o Ederson são hoje titular e reserva da seleção. Então abre uma possibilidade de ir para terceiro. Terceiro. Então o Everton, né, neste momento briga com o Bento e também com o Hugo Souza pela vaga. Ah, e com o John, claro, né? Com o John. São as 3 possibilidades que o Everton tem aí neste momento de concorrência. Nós vamos acompanhar. Desses 3, convenhamos que o Everton é a melhor opção.
o que ele vem jogando, a enormidade que ele vem desempenhando no Grêmio, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa bem sincera pra vocês, tá? O Alisson que se cuide. Bom, enfim, na segunda-feira, Carlo Ancelotti deverá definir então a sua lista, anunciar a sua lista dos atletas que vão para a Copa do Mundo. Outros dois jogadores que também estão se encaminhando para representarem o tricolor na Copa do Mundo pelas suas seleções é Balbuena e Villasanti. A pré-lista do Paraguai apresenta Balbuena como alternativa para a Copa do Mundo. O Villasanti ainda não foi revelado, né? Ainda não apareceu ainda a sua confirmação, mas a imprensa local fala sobre a sua participação na Copa. Todo mundo sabe que o Villasanti se recupera, né? Depois de um longo período aí parado, ele está bem já depois da recuperação da lesão, mas é óbvio que precisa readquirir todo o ritmo de jogo, toda a sua situação, e ele está correndo contra o tempo, tá? Ele quer voltar o quanto antes. As imagens que o Grêmio divulga mostram o Villasanti correndo, sempre jogando, sempre tentando. Muito em breve ele fica à disposição, com toda certeza, do técnico Luiz Castro. E a tendência é que ele vá sim para a Copa do Mundo ao lado de Balbuena, representando o tricolor na competição, tá? Bom, quero falar contigo sobre outra situação importante. Agora a gente vai falar sobre contratos, possibilidades de chegadas, possibilidades de saídas, tem toda uma situação por aí. Vamos falar sobre Thiaguinho, depois que ele foi desarquivado pelo técnico Luiz Castro, agora ele vive a expectativa pela renovação, a ampliação do seu contrato. Ele tem contrato com o tricolor até julho de 2027. Uma das maiores multas dos jovens do tricolor, chegando a valores em torno ali de 100 milhões de euros, para tu ter uma noção, no mercado exterior. É um jogador muito valorizado, principalmente pelos clubes de fora, porque o Thiaguinho tem todo aquele prestígio do mercado internacional por conta das participações na seleção, né? As categorias de base, sub-15, então tem toda uma construção da carreira do jogador que chama a atenção do mercado europeu principalmente. E o Grêmio precisa estar de olho. Até o momento não houve uma proposta, não houve uma sinalização, uma sondagem diretamente ao tricolor. Mas o staff garante que vem recebendo algumas sondagens, algumas conversas sobre o Thiaguinho. Ele precisa estar atento. Um jovem volante, 18 anos, tem muita qualidade, é óbvio que precisa amadurecer, precisa de correção, mas é um jogador que pode sim render grandes frutos ao Grêmio, se não num momento próximo, ao longo do tempo, ele tem muita qualidade aí para poder render ao Grêmio. O Grêmio tem que ficar esperto também. O Grêmio também tinha uma situação com o Gabriel Mack, né? Ele tinha contrato até setembro de 2027. Na última segunda-feira acertou a renovação do jogador. É um passo importante para a valorização da sua base, mas principalmente para ter tranquilidade. Thiaguinho, então, com seu contrato muito próximo aí de entrar na fase final, é importante o Grêmio estar a tempo, porque 6 meses já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá certo? Bom, e para nós encerrarmos, eu quero falar lá contigo sobre uma informação que está circulando com força nesta terça-feira, lá em São Paulo, através do jornalista João Pedro Cunha. Ele é setorista de São Paulo, do clube do São Paulo. Segundo ele, o Grêmio teria interesse na contratação do zagueiro Arboleda, jogador de 34 anos que está passando por um problemão por lá, inclusive andou sumido pelo São Paulo, andou, né, não deixando rastros, depois de um tempo apareceu, tem uma certa dívida, não sei com quem, enfim, tem uma situação bem complicada por lá. Fato é que a informação é sobre o interesse do Grêmio. Isso não é novidade. No ano passado, ainda na gestão Alberto Guerra, o tricolor tentou a contratação de Arboleda. Inclusive, chegou a ter um acordo com o jogador, mas o São Paulo, na época, não aceitou a negociação. A informação do João Pedro Cunha é de que, inclusive, o Grêmio teria tentado uma troca, colocando Dodi e Monsalve na possível vinda do jogador aqui para a Arena.
O Grêmio nega que tenha feito proposta, o Grêmio nega o interesse na contratação do Arboleda e lá no São Paulo não se obteve resposta sobre essa possibilidade. Fato é que ele não vem jogando. No final de semana o Roger foi questionado sobre a situação do Arboleda e a resposta do treinador é de que o jogador é um problema da direção. Então é importante a gente estar atento a todos esses detalhes, mas fato é que o Grêmio nega qualquer possibilidade de negociação com o Arboleda neste momento, até porque o histórico dele não é nada bom, né? É um jogador cheio de problemas e não é disso que a gente precisa nesse momento, com toda certeza. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.